Livro de Primeiras Reis, capítulo 17, para a glória de Deus. E a paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você, minha irmã. Louvado seja Deus, que esta palavra possa chegar até a tua vida, até a tua casa e até a tua família, para a glória de Deus. Obrigado a todos inscritos neste canal, que Deus abençoe a vida de todos. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva você também, amém? Louvado seja Deus. E sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, para a glória de Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Louvado seja Deus. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Louvado seja Deus. Porém, ela disse: Viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para mim. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara, aleluia, pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu colo e o levou para cima ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe um filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu.
E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Então o entregou à sua mãe e disse: vê que teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmão, irmã, louvado seja Deus. Você sabe que na palavra de Deus diz que o que tem sonho, conte o sonho. Mas o que com ele estiver as minhas palavras, fale as minhas palavras com verdade. E essa mulher viu isso em Elias e ela disse para Elias, né, que a palavra de Deus, certamente na boca de Elias, era verdade. Louvado seja Deus, né? Aleluia. E agora vamos entrar na palavra, amém? Louvado seja Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 17, para a glória de Deus. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, louvado seja Deus, viva o Senhor, Deus de Israel. Isso Elias dizendo a Acabe que, quem foi Acabe? Rei, amém? Louvado seja Deus. Né? Perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias dizendo para quem? Para Acabe, que nem orvalho naqueles anos haveria e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Amém? A minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, ou seja, depois veio a Elias a palavra do Senhor, certamente o Deus de Israel, dizendo, louvado seja Deus, santo é o Senhor, retira-te daqui. Olha só a palavra do Senhor que veio a Elias, dizendo, retira-te daqui, mandando que Elias se retirasse dali, louvado seja Deus, e que Elias fosse para onde? Para o Oriente. Ou seja, retira-te daqui e vai para o Oriente. Deus, certamente, Deus dizendo para Elias sair dali e ir para o Oriente, louvado seja Deus, e esconde-te junto ao ribeiro. Deus mandando que Elias se escondesse, louvado seja Deus, junto ao ribeiro de Querite, que está diante da onde? Que estava ali diante de Jordão. Era a ordem que Deus estava dando para o profeta Elias, né? Esconder ali junto do ribeiro que estava diante do Jordão. E Deus dizendo para Elias, e há de ser que beberás do ribeiro. Era Deus falando com Elias, que Elias beberia da onde? Do ribeiro. Louvado seja Deus. Olha só o que Deus continua falando ali com o profeta Elias. Louvado seja Deus, aleluia. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus dizendo para o profeta Elias, louvado seja Deus, que Elias iria beber do ribeiro, Deus dizendo que Deus tinha ordenado aos corvos que ali aonde Elias estava, os corvos iriam sustentarem a Elias. Olha só quem Deus ali, louvado seja Deus, ia usar para sustentar o profeta Elias. Eram os corvos. Deus usa quem Ele quer, faz como quer, porque Ele é Deus. Aleluia, ainda antes que houvesse o dia, eu sou, diz a palavra do Senhor, né? E Deus dizendo para Elias que Elias ia beber do ribeiro, Deus dizendo para Elias que havia dado ordem aos corvos para que ali sustentassem a Elias, louvado seja Deus. Então fez conforme a palavra do Senhor. Então Elias fez conforme a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E habitou junto ao ribeiro de Querite, ou seja, e morou junto ao ribeiro de Querite. Quem? O profeta Elias, ali ele está, junto ao ribeiro de Querite, louvado seja Deus, santo é o Senhor, que está diante da onde? Do Jordão. Lá estava o profeta Elias, ali, para onde Deus ali deu ordem que ele fosse, dizendo Deus que do ribeiro Elias iria beber e que Deus havia ali dado ordem aos corvos que ali os corvos sustentassem a Elias. E Elias vai para lá, aleluia, e ele habita ali. Louvado seja Deus, santo é o Senhor. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também os corvos traziam pão e carne pela noite. Para quem os corvos traziam pão e carne pela manhã? Aleluia. Para quem os corvos traziam
pão e carne pela noite para Elias. Por ordem de quem? De Deus, que havia dado ordem aos corvos. Louvado seja Deus. Assim como Deus deu ordem a Elias para que, do jeito que Deus estava mandando que Elias fizesse, Elias fazer e Elias fez, assim certamente, conforme Deus deu ordem aos corvos para que sustentasse a Elias ali, assim também estavam fazendo os corvos, trazendo pela manhã pão e carne para Elias, trazendo pela noite pão e carne para Elias, para que Elias fosse sustentar. Porém, louvado seja Deus, os corvos só não estavam trazendo para Elias água. Por que os corvos não estavam trazendo para Elias água? Porque ali tinha um ribeiro e da água do ribeiro Elias bebia. Eita, maravilha! Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Mas o pão e a carne era trazido pelos corvos de manhã. O pão e a carne era trazido pelos corvos durante a noite. Para quem? Para Elias. Amém? Louvado seja Deus. Ah, irmão, irmã, escute só, preste atenção onde você se encontra. Louvado seja Deus. Ó. Sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou. Aleluia. E por que o ribeiro se secou? Observa que era do ribeiro que ele estava bebendo, né? Mas agora, passado dias, o ribeiro se seca, né? Louvado seja Deus, santo é o Senhor, porque não tinha havido chuva na terra, então o ribeiro seca. Deus, provedor, Deus que estava cuidando de Elias, usando os corvos para trazer de manhã, aleluia, pão e carne para Elias, para trazer de noite pão e carne para Elias. Deus que havia, louvado seja Deus, permitido que no ribeiro tivesse água para que ali Elias bebesse. Como Deus ali, louvado seja Deus, permite que agora o ribeiro seca porque não havia chovido. Aí Deus vai fazer o quê? Olha, escute só o que Deus vai fazer. Então veio a ele a palavra do Senhor. O ribeiro secou. Aí vem Elias, até Elias a palavra do Senhor dizendo. Olha o que Deus vai dizer. Louvado seja Deus. A primeira ordem Deus deu, louvado seja Deus, para que Elias fosse. Elias foi. Agora vem essa segunda ordem. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o ribeiro secou, porque não havia chovido, né? E agora vem a Elias novamente a palavra do Senhor dizendo: levanta-te. Deus dizendo para Elias. Elias está lá. Aí vem a palavra de Deus até ele dizendo: levanta-te, vai para Sarepta. Deus dizendo que ele ia se levantar se fosse para Sarepta, que é de Sidom. Louvado seja Deus. E habita ali, ou seja, mora ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Primeiro, os corvos. Segundo, agora, essa mulher viúva. Deus dizendo que Elias fosse habitasse ali. Louvado seja Deus. Deus dizendo que ele ali havia ordenado a uma mulher viúva que ela sustentasse a Elias. Providências de Deus. Nosso Deus é um Deus que provê, irmão, irmã. Louvado seja Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Estava Deus cuidando de Elias. Louvado seja Deus. Primeiro Deus, aleluia, usa os corvos para trazerem pão e carne de manhã, pão e carne de noite. E ali Elias não precisava se preocupar com água, porque tinha água no ribeiro e da água do ribeiro Elias bebia. Só que secou o ribeiro. E agora? O que Elias vai fazer? Aí é o momento em que vem a palavra de Deus a ele, louvado seja Deus, dizendo o que acabei de falar para os irmãos. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai, ó, aleluia, para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Ou seja, então Elias se levantou e foi para Sarepta, chegando à porta da cidade. Quando Elias chega ali à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Na porta da cidade, quando Elias chega ali, estava ali uma mulher viúva que estava apanhando o quê? Lenha. Louvado seja Deus, santo é o Senhor. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Elias já chegou pedindo para aquela mulher viúva trazer para ele um pouco de água na vasilha para que Elias bebesse. Louvado seja Deus. Indo ela a trazê-la, ele a chamou, Elias chama ela de novo e diz para aquela mulher:
traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Elias pede pão, não pede carne. Porque antes ele bebia do ribeiro, né? Aleluia. Antes ele comia pão, antes ele estava comendo carne, mas aqui ele pede água para a mulher, né? Ele pede para que a mulher também traga na mão dela um bocado de pão. Louvado seja Deus, porque certamente é para dar pão a quem tem fome e é para dar água a quem tem sede. E certamente ele chegou com sede, queria beber água. Louvado seja Deus, certamente também chegou com fome, queria comer pão. E ele pede à mulher que certamente traga numa vasilha água para ele beber. E ele pede que a mulher traga na sua mão um bocado de pão para que ele também certamente comesse. Agora veja, está aqui, ó, Santo Deus, Santo é o Senhor. Porém, ela disse, ou seja, porém a mulher disse, viva o Senhor teu Deus, foi a resposta da mulher para Elias, que nem um bolo tenho. A mulher dizendo, viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Louvado seja Deus, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Olha o que ela disse. Ela não tinha um bolo, né? Ela tinha... Olha o estado dessa mulher, né? Louvado seja Deus, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Olha o que ela declara para Elias que ela tenha. Olha, escute só. Santo Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. A mulher dizendo para Elias. Senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Era o que ela tinha. Né? Aleluia. Vê que apanhei. Ela dizendo para Elias. Olha, vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Era a última refeição que ela iria preparar para ela e para o filho dela, para que ela comesse, o filho dela comesse e depois morressem. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha a providência que Deus estava enviando para aquela mulher viúva. Ao mesmo tempo que o Senhor Deus já havia dado ordem a ela para que sustentasse o profeta Elias, que certamente ali iria habitar. E olha o estado, olha a situação que a mulher viúva ali se encontrava. Ela ia fazer a última refeição para ela, para o filho dela, e depois iriam morrer. Tanto ela como o filho. Veja só, aleluia. E Elias lhe disse, olha o que Elias disse para a mulher. Não temas, vai. Faz conforme a tua palavra, porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno. Elias disse para a mulher, não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, Elias exige que a mulher faça do que a mulher tinha ali, um bolo primeiro para ele. Só que não era um bolo grande que ele queria, era apenas um bolo pequeno. Parece que Elias chegou com muita fome. Parece que Elias chegou com muita sede, porque a princípio ele pediu água, né? E depois pede que a mulher traga em suas mãos, né, um bocado de pão. E agora ele vai e diz isso para a mulher, após a mulher declarar a sua situação, a situação dela, né? Louvado seja Deus. E santo é o Senhor. E traz o para mim, era um bolo pequeno, que Elias queria que do que a mulher tinha, fizesse primeiro um bolo pequeno para ele e ela trouxesse aquele bolo pequeno para ele. Louvado seja Deus. Depois farás para ti e para o teu filho. Ou seja, olha a situação que eu me encontro. Primeiro faz um bolo pequeno do que você tem para mim. Depois você faz, louvado seja Deus, para você e para o seu filho. Olha, ele já chega falando, né? Bonito, para a glória de Deus, né? Para aquela viúva. Louvado seja Deus. Porque aí ele vai profetizar na vida da mulher. Ele vai agora falar certamente o que Deus mandou que ele falasse. Porque assim, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, o profeta, que é profeta, ele não fala o que quer. Aleluia, glória a Deus, porque ele sabe que o que ele fala, Deus se responsabiliza para cumprir com aquilo que o profeta está falando. Quando o profeta é profeta e está na presença de Deus. Então agora ele diz assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. Olha só o que Elias disse para a mulher. A mulher que ia fazer a última refeição para ela comer e o seu filho comer e depois morrer, porque certamente não tinha mais nada para comer. Elias pede para que ela faça primeiro um bolo pequeno para ele,
trouxesse para ele, depois faria para ela e para o filho dela, né? Agora Elias vai profetizar na vida da mulher e dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ou seja, Deus vai prover, aleluia, na sua vida. Louvado seja Deus. E, aleluia, louvado seja Deus, enquanto não chover sobre a terra, aleluia, nem vai faltar, aleluia, a farinha, como Elias estava dizendo aqui, louvado seja Deus, olha, porque assim diz o Senhor Deus Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Nem ia faltar a farinha da panela e nem ia faltar azeite na botija daquela mulher viúva. Até o dia em que o Senhor desce ali chuva sobre a terra. Olha a providência que Deus enviou para a mulher. Porém, o primeiro bolo pequeno, ela tinha que fazer para quem? Para Elias. Depois faria para ela e para o filho dela. E depois aqui Elias agora profetiza na vida dela, dizendo que Deus estava dizendo que a farinha da panela dela não ia se acabar, nem o azeite da botija dela ia faltar. Até o dia em que o Senhor ali desce chuva sobre a terra. Louvado seja Deus, ó. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou. Louvado seja Deus, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Ou seja, conforme a palavra de Deus, que Deus falou pelo ministério de Elias. Aleluia. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de Deus, que Deus falou pelo ministério do profeta Elias, servo de Deus, em cuja presença estava o profeta Elias ali. Louvado seja Deus. Nós temos que ver, meu irmão, minha irmã, aleluia, aleluia, glória a Deus. Se nós verdadeiramente estamos na presença do Senhor, muda-se toda a história para a glória e para a honra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus liberou uma palavra pelo ministério do profeta Elias aqui para aquela mulher. Olha a situação que estava aquela mulher enfrentando. Louvado seja Deus. Ela ia fazer certamente a última refeição para que ela comesse junto com o filho dela. E depois, por não ter mais nada para comer, aleluia, iriam então morrer, mas Deus enviou providência para ela, embora Deus já havia dado ordem a ela para sustentar o profeta Elias. Por quê? Por que ela iria sustentar o profeta Elias? Por causa da providência que Deus ia enviar para ela. Louvado seja Deus, aleluia. Quem envia providência para você é Deus. Quem envia providência para mim é Deus. Quem cuida de mim é Deus. Quem cuida de você é Deus. Ei, independente de quem seja, olha, quem é que tem cuidado de nós até aqui? Até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja Deus. Então Deus estava cuidando de Elias, Deus também enviou uma providência para cuidar daquela mulher viúva, louvado seja Deus, que tinha apenas o quê? Aleluia, glória a Deus. Tinha um pouco de farinha na sua panela e um pouco de azeite na sua botija. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, que você também tenha pelo menos um pouco de farinha na tua panela, que você tenha pelo menos um pouco de azeite aí também na tua botija, e que Deus venha multiplicar esta farinha e que Deus venha multiplicar este azeite.